Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Quando você era pequeno ou pequena, ouvia muito a frase, quem manda aqui sou eu. Ou então na sua casa seu pai dizia, quem resolve é a sua mãe. Ou era a sua mãe que falava, pergunta para o seu pai. Ou seja, numa família tem que ter um chefe que dá a palavra final? Para esta conversa, convidamos a psicóloga e escritora Olga Tessari e o Fábio Leite, do blog Tô de Pai, que tem 3 filhos, a Clara e a Olivia, de 4 anos, e o Martim, de 1. Fábio, na sua casa, quem toma as decisões? Nós dois. É. Mas foi uma construção, até porque as nossas referências em casa eram diferentes. Né? Tanto eu como a minha esposa, a gente cresceu, né? Nossos pais são os pais dos anos 70 e 80, e tinha uma cultura de deixar a última palavra, a decisão final, aquela bronca, né, para o pai, para a figura do pai, porque a mãe estava ali vivenciando mais com a criança. Então, assim, a palavra final era do pai, como se o pai fosse o Supremo Tribunal Federal. Dali para cima não tem mais recurso, né? Aquela frase, você vai ver quando o seu pai chegar. Né? Exatamente. E bota um medo da criança em relação à figura do pai, né? E, por outro lado, desgasta muito a mãe, porque toda a bronca tem que partir da mãe, né? E toda a questão, o não é da mãe e tal, e aí fica um único não, o não final, para a figura paterna. E isso tem mudado, Olga? Na verdade, tem mudado e bastante, né? Hoje em dia, tanto o homem como a mulher, é uma coisa que eu trabalho muito com casais no consultório, orientar, né? Quando a sua esposa diz sim, você também concorde com ela. Sempre, na frente dos filhos, você jamais vai discordar de qualquer decisão da sua esposa ou do seu marido. Depois que as crianças saírem de perto, você até pode brigar com seu marido, com a sua esposa, mas quando você está diante das crianças, concordar. Por quê? Porque isso dá autoridade para os dois. Essa coisa de pergunta para o seu pai, né? O seu pai decide, você está delegando a autoridade para outra pessoa e não para você. Então, você tem que ter essa autoridade de chegar e dizer, não vai fazer isso e acabou. Né? Não tem que esperar o pai chegar ou seja lá quem for. Você precisa resolver isso. Lógico que os pais precisam concordar, até para não criar uma confusão na cabeça das crianças. Mas tem que respeitar também o perfil, porque às vezes tem um que é mais bravo, um que aquele mais relaxado, que acaba deixando mais. Como é que são os perfis na sua casa, Fábio? Lá em casa, a gente percebe que vai do momento. Então, assim, às vezes, eu tô com a cabeça um pouco no trabalho, resolvendo alguma questão. Então, assim, eu tô mais suscetível a dar uma bronca, a estourar. Então, a gente tenta ali, até no olhar, falar, não, deixa que eu assumo agora, tô mais tranquilo, muda de ambiente e deixa que eu vou fazer essa interferência. Porque senão fica muito a questão de um vai brigar muito mais, ou naquele momento ele não está bem. Poderia ser uma coisa resolvida numa conversa, não precisava de uma bronca, mas às vezes você está sem paciência. Até porque no dia anterior você já falou 10 vezes aquilo para o seu filho e ele está fazendo de novo. Sabe o que é legal? Acho que a gente vê uma transformação na relação desses casais que hoje em dia estão criando relacionamentos de mais parceria, né, Olga? Exatamente, é uma parceria. Então, quando um está muito cansado, delega para o outro. Quando não está muito afim de trabalhar com a criança, porque está muito nervoso, está irritado, já o parceiro, a parceira já percebe isso e já toma a dianteira, né? Então, é importante esse casal que conversa entre si, porque o que eu vejo hoje, né? Os casais, eles passam muito tempo trocando ideias, conversando, né? Quando as crianças vão dormir, eles se sentam, fazem planejamento, como é que nós vamos fazer? Ou seja, os dois participam, e isso é muito bom para as crianças. E o muito interessante é que o casal vai se modificando, né? E as crianças também, porque elas são muito espertas e elas aprendem a lidar com esses pais, né? Sim. O que pode, o que não pode, com quem não pode, Exatamente, né? exatamente. Porque quando eles percebem, né, que a mãe é mais permissiva, determinadas coisas eles vão pedir para a mãe. Exatamente. E quando o pai é mais enérgico, isso aí eu não falo com o papai porque eu sei que ele não vai deixar. Não, e antigamente tinha essa coisa, eu não
Com meu pai eu não posso desobedecer. E hoje não, você já tem mais liberdade, tanto com o pai quanto com a mãe, né? Sim, por conta da presença, né? Porque antes a minha geração teve um pai ausente porque ficava o dia todo fora, então a mãe ficava sobrecarregada com isso, inclusive com as broncas e com o não. Hoje, por exemplo, em casa, eu fico a manhã inteira com eles, então assim, são inúmeras conversas, broncas e tal, então assim, às vezes elas sabem que o papai pode ser muito bravo e igual a mamãe. Porque também não era legal aquela história de impor um medo, das crianças terem um medo do pai, né? Que você, como pai, perderia muito com isso, não é? Sim, total. Você aterroriza a criança. Eu lembro de ouvir algumas frases, assim, quando eu era criança, assim, espera seu pai chegar em casa que você vai ver. Por que precisa esperar o pai chegar em casa, né? A mãe tem que resolver. E o que a doutora falou do diálogo é muito importante, porque além de confundir a cabeça da criança, né? Se um dá uma ordem, o outro não concorda e tal, mas para você saber, olha, aconteceu isso hoje, eu dei uma bronca assim, ela já sabe, né? Sei lá, aconteceu em casa de riscar a parede. Eu achei que elas tinham superado a fase de riscar a parede e eu tinha dado uma bronca muito feia. E aí aconteceu de novo um risco na parede, mas a minha esposa já tinha conversado. Elas já tinham ficado muito mal e tal, então assim, não precisa dar bronca, eu já conversei. Porque no dia seguinte eu vi a parede riscada. Então, ó, a nossa conversa continua já, logo depois do intervalo. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e estamos falando sobre a divisão de decisões dentro de casa. Olga, os tempos vêm mudando, até a própria justiça já mudou. Antigamente falava assim, pátrio poder. Exato. E hoje é o poder familiar. Isso faz muita diferença, não faz? Nossa, total diferença, né? Porque hoje em dia é poder familiar, não é mais poder da mãe ou poder do pai. Né? Os dois são responsáveis pelas crianças e os dois têm o mesmo poder diante dessas crianças. Né? Não existe mais o pai é mais poderoso do que a mãe ou vice-versa. Pelo contrário, o que tem que existir dentro da família, uma coisa que você precisa ensinar para os seus filhos é a cooperação, o companheirismo, a divisão de tarefas, as coisas que eles fazem em comum, o que um faz melhor, o que o outro faz melhor, as habilidades diferentes entre si. Então, tudo isso, quando os dois interagem com seus filhos, mostram para as crianças, né, que cada pessoa é diferente, que cada pessoa tem habilidades diferentes. Isso elas levam para a vida afora. Né? Elas aprendem a respeitar as diferenças, as limitações. Isso é muito bom. E, Fábio, o que você sente na prática? Porque, assim, aquelas pequenas decisões do dia a dia, você que está mais presente, você que toma a frente ou a sua esposa ainda fala do jeito que ela quer? Hoje eu tomo a frente e depois, às vezes, se eu vejo que não deu certo, eu vou lá, já mando uma mensagem para ela, falo assim, ó, fiz um negócio, não deu certo, vamos tentar refazer isso. À noite conversa com as crianças. Mas no começo eu tentava observar. E aí o que me encorajou e foi muito legal foi que ela começou a falar que ela começou a imitar o meu jeito para algumas coisas. Então ela falou assim, olha, o jeito que você age, que você agiu naquela circunstância, eu achei que foi ótimo, eu vou fazer igual a você agora. E isso foi um estímulo, falei assim, pô, eu estou fazendo legal e tal. E isso está sendo bom. De um aprender com o outro, Porque não tem certo e errado, cada um tem seu jeito, né? A mãe não nasce sabendo ser mãe, né? Tá todo mundo aprendendo. Então, isso que era bacana. Até vou contar uma história para vocês de como ainda tem coisas assim enraizadas, né? Na escola dos meus filhos, chegou alguns bilhetes que a gente tem que assinar e lá no lugar da assinatura sempre vem assim, assinatura do pai ou responsável. Aquilo me incomodava de um jeito, eu sempre riscava o nome pai e punha bem grande, mãe, porque ainda tem esse outro lado de ficar ou o responsável é o pai ou alguma outra pessoa que pode ser a mãe, né? Sim, essas coisas precisam mudar, né? Eu tive um caso inverso, que foi, a gente foi vacinar as crianças e aí, depois que demos a vacina, a enfermeira que aplicou a vacina no posto chegou e falou assim, e eu estava com as crianças dentro, falou assim, agora você pode chamar a sua esposa? Olha. Eu falei, por quê?
Não, para eu falar para ela da reação, você pode falar para mim. Sim. Por que tem que ser para minha esposa? Então, assim, falta uma credibilidade paterna. É verdade. Que a gente está tendo Parece que esse construir. cuidado do dia a dia ainda cabe à mãe, né? E assim, foi uma coisa meio machista que partiu de uma mulher para o pai que estava ali, mas ela queria que eu saísse e chamasse a mãe, porque ela não confiou em mim. E nisso diminui o pai e sobrecarrega a mãe. Exatamente. A mãe fica sobrecarregada justamente por quê? Porque todo mundo acredita que é responsabilidade dela. E ela, às vezes, até para não decepcionar as pessoas, ela assume toda essa carga para si. E dividir essas responsabilidades é um alívio também para a mulher, né? Porque não só as tarefas, mas essas decisões também, né, Fábio? Sim, total. Tanto é que, assim, em casa eu ainda sinto que eu estou um pouco atrás para decidir se a gente vai levar o pediatra ou mudar de pediatra. Até porque ainda acho que tem um pouco que a mãe apresenta, né? Tem uma coisa de sensibilidade, eu não sei, doutora, se isso é de gênero, mas a mãe ainda está, por mais que eu corra, a minha esposa ainda está uns 2, 3 passos à frente. Isso é uma coisa então, que... Assim, quando eu vou pensar, ela já pensou e já apresenta 5 soluções, assim, sabe? Então é difícil, mas eu tento sempre nivelar ali, igualar, principalmente nessa questão das decisões, até para os nossos filhos perceberem isso, né? A gente agora está com um menino, né? O Martim está com 1 ano e é um desafio para cuidar e educar os três, né? Igual. Isso que você tem em casa, esse desafio de ter meninas e menino e que todos os pais, mesmo tendo só meninas ou só meninos, têm essa responsabilidade com seus filhos, né? De educar para que eles sejam pais e mães ainda melhores do que nós, não é, Olga? Sim, com certeza. certeza. Essa responsabilidade com os filhos. Você aprende dentro de casa, porque o modelo para a criança são os pais. Então, o menino imita o pai, a menina imita a mãe. Então, se os dois fazem as mesmas coisas, dividem as mesmas coisas, as crianças acabam percebendo que tudo é tarefa para todos. Tanto faz, isso não é coisa de menino ou de menina. Isso é uma tarefa que qualquer um de nós pode completar. E depois, né, lógico, nem sempre o casal vai concordar em tudo, né? São pessoas que pensam diferente. Então, o legal é se discordar de alguma coisa, conversar antes, não conversar na frente dos filhos e tomar uma decisão. Na frente dos filhos, os dois concordam com tudo. Depois que os filhos vão dormir, se afastam, vão para a escola, os dois sentam e conversam, aí eles brigam, discutem, entram num acordo. Mas na frente das crianças, jamais pai e mãe devem discutir. Olha, o nosso tempo acabou, mas acho que fica essa mensagem que a gente precisa continuar lutando para que pai e mãe sejam iguais, né? Nos deveres, nas obrigações e nos direitos em relação aos filhos também. Para que na fichinha venha lá a assinatura do pai ou da mãe e para que você seja respeitado quando é você que está com seus filhos e assuma tudo isso. Então, quem quiser continuar essa conversa, como é que faz para te achar? Eu tenho o blog hospedado no Estadão, é só colocar Tô de Pai, também no Facebook, facebook.com/todepai, e é só mandar sugestão lá que eu vou adorar também refletir a respeito e escrever. E você, Olga? Eu estou em todas as redes sociais, @Olga Tessari, e o meu site olgatessari.com. Tem um formulário, é só entrar em contato e esclareço as dúvidas. Que bom, legal. E a gente agradece também a você que nos assiste. Aqui no Momento Papo de Mãe é assim, participam mães, pais, avós, tios, filhos, um programa para toda a família. Até a próxima. Tchau, até.